Uma pessoa me pediu para fazer um comentário sobre o tempo de espera, que não é algo fácil. Nós esperarmos pela realização dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. O que é realmente algo complicado, porque nós nos tornamos seres agitados demais, ansiosos. Já antes de nós colocarmos um determinado objetivo, nós já nos perguntamos sobre a sua realização, o tempo da sua concretização, já quando estamos elaborando o objetivo, quando o objetivo começa a surgir em nosso íntimo, né? E por quê? Porque nós estamos muito focados, ou melhor, desfocados em nós mesmos. Porque uma coisa é o tempo mental e outra coisa é o tempo espiritual, o tempo do espírito, que são coisas diferentes. E os seres humanos hoje eles estão muito no tempo mental, só que é uma existência desfocada, onde não existe um foco. Então os seres humanos eles se sintonizam em mil e uma coisas ao mesmo tempo, mas em nenhuma delas de forma profunda. Então tudo acaba se dando superficialmente na vida das pessoas. E por isso que elas também não conseguem se aprofundar em nada e também não conseguem ter paciência. Porque os seres humanos, eles abraçam muitas coisas hoje. No mundo atual, tudo é possível. E muitas vezes as pessoas querem abraçar tudo e elas não concretizam nada. Elas tomam fragmentos de objetivos, fragmentos de sonhos, objetivos que são antagônicos, contraditórios entre si muitas vezes. E o que acaba ocorrendo? Esses objetivos, eles se destroem uns aos outros. E quando o ser humano vê, ele se encontra com as mãos vazias, sem ter conquistado absolutamente nada, porque lhe falta o foco. O foco não está apenas na mente, no turbilhão de pensamentos. Pensamentos estes que se sucedem uns aos outros, que combatem entre si, porque existe uma verdadeira guerra mental no cérebro do ser humano hoje. E ele próprio não se encontra mais no meio desse excesso de pensamentos. Então é preciso esvaziar um pouco a mente. É preciso parar um pouco de pensar. Eu sei que não é fácil. É impossível frear a mente humana, é impossível nós pararmos ela e é praticamente impossível nós retirarmos os pensamentos de dentro da nossa mente. Mas o que nós podemos é nós nos aprofundarmos em nós mesmos. É nós procurarmos descobrir o nosso eu interior, não o ego, não o ego, mas o nosso espírito, que é o verdadeiro eu. E lá tudo é mais perene. No nosso espírito não existe esse turbilhão. Uma porque o espírito, ele propriamente, ele não pensa, não da forma como a mente, mas o espírito, ele intui as coisas. A faculdade do espírito, ela é intuitiva, é intuição. E a intuição é um sentimento profundo, um sentimento que permite ao ser humano enxergar uma luz no fim do túnel. E quando ele entra em conexão com essa vida interior, ele também se torna mais paciente, porque é uma outra frequência. A frequência do espírito é como um rio de águas profundas que corre lentamente para o mar. E este rio de águas profundas, ele pode inclusive abrigar grandes barcos, né? Um rio assim ele permite a navegação. Ao contrário de um rio raso, de um rio cheio de corredeiras, um rio revolto. Um rio assim está sempre duelando consigo mesmo, né? Não existe perenidade lá, não é possível navegar nesse rio e nada se sustenta. Praticamente tudo afunda no meio dessas corredeiras. Então isso é a mente humana. Esse é o tempo da mente humana, a impaciência, o turbilhão, onde tudo afunda.
E se o ser humano ele vive apenas segundo a sua esfera mental, que é a superfície do seu ser, ele vive na impaciência, porque a mente é impaciente. A mente está sempre num turbilhão constante. A mente, ela está numa guerra consigo mesma, ou os pensamentos que estão na mente estão guerreando entre si. Então, se o indivíduo vive apenas na superfície de si, na esfera mental, ele não tem paciência para nada. Ele vive angustiado, ele vive impaciente, ele vive desesperado, ele vive dando voltas em torno de si mesmo sem que consiga sair do lugar. E isso é desesperador, isso é frustrante. O próprio ser humano conclui que ele não consegue avançar quando ele vive apenas na superfície de si mesmo, ou seja, nos revoltosos pensamentos mentais apenas. Mas quando o indivíduo se aprofunda mais em si mesmo e ele começa a ter contato com o seu verdadeiro eu, com o seu espírito, que é intuitivo, a sua própria percepção da realidade se modifica, a sua percepção do tempo. Este eu interior é o rio de águas profundas que corre tranquilamente para o mar. É algo produtivo, porque é ali que o ser humano encontra as respostas de que ele necessita. Não que as respostas estão nele e que o próprio ser humano as produza, mas por meio do seu espírito, o ser humano se conecta a esferas mais elevadas da criação. E ele consegue receptar verdades intuitivamente, e depois a sua razão trabalha esse conteúdo, gerando conceitos inteligíveis que também podem ser comunicados a outras pessoas. Né? Mas quando o ser humano desenvolve esta sua vida interior, quando ele começa a frequentar as profundezas do seu ser, tudo se torna mais perene. E o ser humano começa a descartar os pensamentos inúteis. Aquele turbilhão em sua mente lentamente vai reduzindo, vai amainando. Surgem apenas pensamentos perenes, pensamentos serenos. Então o ser humano consegue separar o joio do trigo dentro dele próprio, porque ele se torna profundo. E quem se torna alguém profundo também é alguém que consegue discernir, que consegue separar os bons pensamentos dos maus pensamentos, porque nem todos os pensamentos merecem ser cultivados e alimentados. A maior parte dos pensamentos que surgem em nossa mente são inúteis. Né? Quando nós nos dedicamos a todos os pensamentos, levamos todos eles a sério, nós estamos desperdiçando as nossas energias. Energias estas que devem ser empregadas em coisas úteis, que realmente nos tragam resultados positivos e não coisas inúteis. Então, quem desenvolve essa vida interior, a vida espiritual, a vida intuitiva, ele começa a afastar de sua mente os pensamentos inúteis e permanecem apenas os pensamentos serenos, aqueles pensamentos que realmente trazem uma luz para o ser humano, que lhe apontam o caminho. E assim tudo se torna mais tranquilo na sua vida. Desaparece aquele turbilhão, porque não são mais pensamentos que se contradizem entre si, mas pensamentos que se harmonizam. E quando o ser humano alcança a sua harmonia mental, porque primeiramente ele encontrou a sua harmonia interior, que é espiritual, ele vai ter uma relação completamente diferente com a vida e vai se tornar também mais paciente, porque ele vai começar a se dedicar de uma forma íntegra às coisas. E quando ele se dedica de forma íntegra às coisas, elas também se realizam mais rápido, porque o ser humano ele tem um foco, ele foca as suas energias integralmente naquilo que ele quer fazer, porque ele passa a se conhecer e como ele se conhece, ele também emprega as suas energias naquilo que vale a pena.
Mas para que ele chegue neste estado mental, primeiramente ele precisa chegar num determinado estágio espiritual. Ele precisa se conhecer, precisa se tornar intuitivo. Somente a intuição, que é a voz interior, que é a voz do verdadeiro eu, que permite ao ser humano dar uma retidão aos seus pensamentos, eliminar os pensamentos desnecessários. E quando ele os elimina, ele se torna tranquilo, sereno, se dedica de forma íntegra aos seus objetivos, aos seus planos, aos seus sonhos, foca as energias de uma forma mais precisa e contundente nisso tudo, e deste modo também consegue alcançar os seus objetivos mais rapidamente. O problema do ser humano é o caos mental. Quando ele elimina este caos mental, ele também se torna mais paciente e se capacita a esperar serenamente pela realização dos seus objetivos. Trata-se de um trabalho interior. É preciso realizar isso de dentro para fora, das profundezas do ser até a mente humana. E quando o indivíduo promove esse trabalho interior, tudo se harmoniza em sua vida. E ele próprio também se torna mais paciente, mais sereno e mais tranquilo. E daí desaparece aquela ansiedade, né? Porque quem se conhece escolhe os seus objetivos de forma focada. E quem escolhe os seus objetivos de forma focada, porque se conhece, também tem paciência, a paciência necessária para que esses objetivos se realizem. É aí que está a grande diferença. Se conhecer, escolher os objetivos corretos que têm a ver com a essência interior do ser humano e procurar ser alguém tranquilo, retirando de sua mente todo esse excesso de pensamentos. Mas para retirar este excesso de pensamentos da mente, não basta apenas pensar em retirar este excesso de pensamentos. É preciso se tornar mais profundo. É quando o ser humano se aprofunda em si mesmo e encontra dentro de si a frequência adequada, a harmonia, a perenidade, a sintonia correta, que a sua mente, com o passar do tempo, é freada. A sua mente passa a alimentar pensamentos mais harmoniosos. E quando a mente se adequa às necessidades do espírito, ela se torna uma mente mais serena. E daí é fácil compreender que tudo também transcorre de forma mais serena na vida, porque tudo é resultado do estado interior do ser humano. Um estado interior caótico só pode dar resultado a uma vida caótica, mas um estado interior sereno dá resultado a uma vida mais tranquila. Então é preciso se conhecer, é preciso meditar um pouco, é preciso orar, é preciso se sintonizar em algo maior. Somente quando o ser humano se sintoniza em algo maior que ele consegue eliminar de sua mente os pensamentos inúteis. E então também ele se torna paciente e consegue esperar de forma serena pela realização dos seus objetivos. Certo, gente? Não sei se eu fui claro, né, mas tentei responder esta questão, né? Quem sabe eu ainda faça um outro vídeo abordando este tema de uma perspectiva um pouco diferente. Certo, gente? Obrigado pela atenção, forte abraço, até a próxima. Valeu!